Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui e hoje eu vou te mostrar, na verdade nem te mostrar, vou responder o Sandro Rocha. Ele falou assim pra gente no vídeo anterior: fala do funcionamento da alimentação de entrada bifásica com saída trifásica no inversor. Como assim? Né? Vou explicar isso no vídeo de hoje. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e eu ajudo você, eletricista independente, se transformar em eletricista classe A para conseguir ter mais orçamentos aprovados, mesmo que mais caro do que o seu concorrente. É isso daí. Bom, quando a gente fala de inversor de frequência, existe uma nuvem de dúvidas que surgem a respeito dos funcionamentos dos inversores. Se a gente analisar, o principal objetivo do inversor é poder garantir uma partida suave e o controle de velocidade para o motor trifásico. Partida suave que eu falo aqui é como se fosse o soft starter, né? O soft starter, ele também garante essa partida suave. Só que o que diferencia o inversor do soft starter é o fato de conseguir controlar a velocidade, né? Tanto é que se a gente pegar, não vou ligar agora que eu tenho que colocar os EPIs, mas se eu ligo aqui meu inversor, eu consigo controlar a velocidade do meu motor elétrico trifásico, tá? Só que uma das grandes vantagens do inversor de frequência é permitir com que eu tenha, na verdade, uma geração de uma saída trifásica, mesmo contando somente com 2 cabos na entrada dele. É isso daí. Eu vou explicar em detalhes como isso funciona daqui a pouco, mas deixa eu só colocar minha luva aqui e o meu óculos de proteção. E aí eu quero que você venha comigo no seguinte raciocínio lógico, que é: Everton, um dia eu ouvi falar que se eu colocar um capacitor no motor trifásico, eu posso fazer ele funcionar na rede monofásica. Com isso você vai reduzir a vida útil do motor e o torque na ponta do eixo em 1/3. O que acontece? Eu vou perder 2/3 de torque. Vou trabalhar com menos de 50% da capacidade dele. 33 para ser mais exato. E aí você vai estar, na verdade, garantindo que a vida útil dele vai ser reduzida. Não faça isso. Para fazer um motor funcionar na rede monofásica, sendo que esse motor é trifásico, eu preciso usar um inversor de frequência. Dá uma olhada só nesse modelo aqui nosso, ó. Eu tenho 2 cabos, que é a minha alimentação, e eu tenho na saída dele, que vai para o motor, 3 cabos. E assim, mesmo assim, eu consigo ligar o meu motor. E olha só, variando a velocidade dele. Então o inversor permite eu fazer o controle da velocidade do motor elétrico. Mas como que é possível? Como é que funciona essa parada dentro do motor elétrico, dentro do inversor, que faz com que ele converta bifásico para trifásico? E agora? Vamos ver isso aí na prática? Na prática ou na teoria, né? Na prática a gente viu agora, né? Mas olha só como é que funciona dentro do motor essa questão. Eu tenho, na verdade, que entender 3 blocos dentro do meu motor elétrico. Dentro do inversor, perdão. Primeiro, vamos falar aqui da alimentação, né? Ó. A alimentação, ela vai ser chegar aqui, ó, no barramento AC, onde ele vem esse sistema de alimentação, e o nosso inversor, ele recebendo esta 2 ou 3 fases, ele vai pegar isso e mandar para um novo barramento, vou desenhar aqui um diodo para ficar mais exemplificado, tá? O que acontece? Esse próximo passo aqui é uma retificação. Eu tenho, na verdade, o meu inversor de frequência retificando o que antes era uma tensão alternada para agora uma tensão, vou desenhar assim, ó, contínua, ok? Então eu transformo a corrente alternada, a tensão alternada, em tensão contínua, ok? Só que aí, por fim, eu tenho mais um passo aqui no meu inversor, que é a geração. Eu vou descrever PWM aqui, tá bom? Eu tenho aqui uma geração de pulsos através de uma estrutura eletrônica aqui com elementos de potência, que vai permitir com que eu tenha agora a manipulação dessa corrente contínua em pulsos PWM, impulsos, onde eu possa fazer o seguinte, ó. Eu gero alguns pulsos, eu acho que vai dar para enxergar aí que eu estou desenhando uns retângulos, né, ó.
E aí o que acontece? O meu inversor trabalha na geração de pulsos de maneira a simular, opa, ficou errado aqui, de maneira a simular uma senoide. Perceba que eu tentei ser o mais parecido possível, né? Mas perceba que aqui, ó, eu tenho uma senoide nativa e aqui eu tenho uma senoide construída por pulsos em corrente contínua. Então, o que o inversor faz? Ele pega a tensão elétrica e converte em pulsos. E aí, ele consegue, apenas com duas referências, um sistema bifásico, por exemplo, ele consegue pegar, converter em corrente contínua e gerar esses pulsos de maneira trifásica. Ele manipula essa geração, tudo bem? Bom, como é que ele controla a velocidade de fato? Ele, se eu der um zoom aqui assim, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui, ó, certo? Vou dar um zoom aqui, ó. Eu tenho os pulsos assim, não é, ó? Concorda que esses pulsos aqui têm um período? Ou seja, um tamanho? Ele controla, na verdade, o tamanho desse pulso, a largura dele. Então ele começa a aumentar e diminuir, e quando ele aumenta ou diminui esse pulso aqui, eu tenho o seguinte, eu posso ter uma frequência maior ou uma frequência, quando aumenta o pulso, a largura do pulso, uma frequência menor. É isso que o inversor faz. Everton, são todos inversores? Não. Não são todos inversores que vão fazer isso por você. Então, quando eu vou pegar um inversor de frequência, eu vou, na verdade, analisar se ele tem a capacidade de, sem a EPI, né? Sem fazer a questão de... Se ele faz a questão de conversão bifásico, monofásico para trifásico, tá certo? Bom, sabendo disso e olhando para esse contexto, vamos analisar o seguinte, ó. Eu tenho esse modelo. Esse CFW10, ele recebe exatamente 2 cabos e somente 2 cabos para converter no sistema trifásico. Mas se eu pegar, por exemplo, esse aqui da Schneider, olha só que interessante. Esse ATV12 aqui, ele recebe aqui na parte superior, ó, 3 fases e na saída dele eu tenho o sistema trifásico para o motor. Agora, nesse caso então, esse aqui não permite alimentar em somente 2 fases? Na verdade, ele permite também. Vamos ver isso na prática? Olha só. Bom, olha só. Acabei de fazer a transposição dos cabos, coloquei apenas 2 condutores dos 3 disponíveis para alimentar o meu inversor. Vou controlar também pela IHM aqui e sai 3 fases aqui para o meu motor elétrico. Dá uma olhada, quando eu aperto o botão Run, ele também vai funcionar aqui controlando o meu motor, a sua velocidade. Então, aperto desligar, freou o motor também, tá certo? Ou seja, eu tenho aqui uma situação onde um inversor que recebe trifásico ou também bifásico para fazer o controle do motor. Eu tenho aqui um inversor que recebe apenas bifásico e gera o trifásico. Bom, você vai ver que na necessidade do seu dia a dia e as especificações que cada um vai te oferecer vão ter vantagens e desvantagens de custo, de performance, capacidade, controles que cada um vai te oferecer. Vai ficar a seu critério fazer a melhor escolha para a sua aplicação. Gostou do vídeo aí? Já é inscrito no canal? Então se inscreve no canal, já dá um curtir no nosso vídeo de hoje e coloca aqui embaixo nos comentários qual conteúdo você gostaria que eu colocasse aqui para você no nosso próximo vídeo. Até lá!